Nós iremos falar agora, conversar com o Matias, que é psicólogo, já já ele vai se apresentar realmente, de fato, e sobre o Janeiro Branco. É um mês importante e também, Matias, gostaria que você falasse do porquê que o janeiro é considerado Janeiro Branco, que realmente trata com relação à saúde mental. Bom dia, seja bem-vindo ao programa Coroatá na TV. Muito obrigado pelo convite, né? Eu queria agradecer primeiro, né, o convite, porque eu acho que o Janeiro Branco preza justamente por isso, por espaços de diálogo, onde a gente pode desmistificar, onde a gente pode trabalhar essa ideia do que é saúde mental e como buscar isso, né? A campanha do Janeiro Branco começou em 2014, ou seja, a gente está no 11º ano de campanha. E, assim, por muito tempo a gente reduziu a ideia de saúde mental à ideia do transtorno mental, da doença mental ou de algum aspecto neurológico ou psicológico que estivesse quebrado, desordenado, desajustado. E eu acho que o avanço da discussão nos mostra justamente como o tema ele é complexo, né? O conceito de saúde, o nosso conceito de saúde atual, da qual a gente trabalha em cima, ele traz justamente isso, sobre essa ideia de bem-estar, que é físico, mas também é social e emocional, sabe? Ou seja, então a gente fala, sim, de um aspecto individual de saúde mental, mas também de quanto saúde mental ela é coletiva, né? Ela é social, ela é complexa, sabe? No Janeiro Branco, a gente vem trazer essa mensagem sobre como é importante a gente observar a nossa subjetividade, parar, né, dar atenção para as nossas emoções, mas também é um mês onde a gente vem discutir o que saúde mental tem a ver, por exemplo, com política, com economia, né, com os aspectos sociais que produzem doenças, né? Essa relação que não reduz a saúde mental a um aspecto só, né? Essa ideia de que saúde mental tem muito mais a ver também com o nosso mundo interno, ok? Mas também com o mundo externo, com o mundo que a gente vive, com as relações que a gente tem com o mundo, sabe? Então, a gente fala de saúde mental quando a gente fala, assim, sobre transtorno mental, mas a gente fala também de saúde mental quando a gente fala sobre se as pessoas têm acesso a direitos básicos, né, como moradia, alimentação, transporte, saúde, educação, entende? Então, para a gente ver que um tema de uma complexidade e qualquer tentativa de redução desse tema talvez não seja válida, entende? Matias, na sua opinião, chega só um pouquinho mais para cá para a gente, pronto. Matias, na sua opinião, você acha como é que está realmente a saúde mental da população coroataense? Ao seu ver, você que atende, né, já há um certo tempo, qual a sua avaliação que você faz com relação à saúde mental da população coroataense? Olha, eu acho que a gente tem avançado, né? A gente tem avançado em relação a falar para as pessoas, a ter mais espaço para falar sobre o que é saúde mental, né? Porque é um tema também cheio de preconceitos, sabe? De ideias estereotipadas e que muitas vezes excluem ou dificultam que as pessoas busquem ajuda, né? Busquem suporte profissional, sabe? Por muito tempo, inclusive hoje, a gente ainda está tentando vencer essa ideia de que essa ideia estigmatizada da loucura, né? Justamente para falar que uma pessoa que vive, ela sofre, né? A vida, ela traz sofrimentos, né? A gente perde empregos, a gente perde pessoas, né? A gente conquista também, mas o mundo ele traz muitos desafios que influenciam na nossa saúde mental, né? Uma das coisas que a gente está trabalhando é justamente isso, é que a gente não precisa estar com um adoecimento instalado para buscar ajuda, para buscar suporte, né? O Janeiro Branco traz essa ideia de que se observar, se analisar, né, dar atenção para esses nossos pormenores é importante para a gente se prevenir, inclusive. O Janeiro Branco é uma campanha também de prevenção, né, e não só da busca quando o adoecimento já está lá, sabe? Então, assim, quando você me pergunta isso, o que eu penso? Eu penso que a gente já está avançando, mas ainda falta muito caminho, sabe? A gente precisa reforçar não só essa ideia nas pessoas de que o cuidado com saúde mental é um cuidado constante, né? Não é um momentozinho ali, um momentozinho ali, mas é um cuidado do dia a dia, porque saúde mental é saúde geral também.
mas eu acho que a gente ainda precisa avançar, por exemplo, em aparatos de políticas públicas para suporte dessas pessoas, entende? Estamos aí no caminho. Acho que, inclusive, acho que é pertinente falar que a gente está num momento de renovação, né, importante para a democracia da nossa cidade, e é um excelente momento para a gente discutir justamente isso. Como que, já que de saúde é um direito, né, como que a gente pode estar trabalhando e lutando por isso também? Porque a saúde mental também ela tem ali o seu viés, o seu braço da luta social, da nossa organização enquanto sociedade, para as cobranças, né, que é isso da ordem do nosso direito, a ter acesso a esse serviço. Entende? Outra pergunta com relação... Nós sabemos que tivemos, infelizmente, um período pandêmico, né? E após esse momento, esse período, infelizmente, muitas pessoas desenvolveram diversos problemas, principalmente com relação à sua saúde mental, ficou bastante comprometida. Atualmente, hoje, existe ainda uma recusa, vamos assim dizer dessa forma, em não buscar ajuda ou achar que não, ao entender que não precisa de ajuda? Com certeza, a pandemia ela é um evento muito diferente na história do mundo, né? Tanto local quanto de forma realmente internacional. Os efeitos da pandemia ainda estão sendo investigados. Então, por exemplo, eu vejo muito casos de depressão, casos de lutos complicados, né, ansiedades desenvolvidas no período da pandemia, né? Então, sim, né, acho que a pandemia trouxe para a gente ali algo que a gente precisa ainda observar com muito carinho, mas com muita responsabilidade ética também, né? Nós estamos no período pós-pandêmico ainda. A gente precisa pensar, sim, sobre os efeitos na saúde mental e na saúde das pessoas em relação ao que aconteceu, né? Qual a tua segunda pergunta? Com relação justamente se existe existe uma certa dificuldade em aceitar que precisa de ajuda. Com certeza. Eu acho que a gente está, como eu te falei, né, a gente está avançando ainda nessa desmistificação da saúde mental enquanto uma coisa negativa, né, enquanto uma coisa relacionada apenas a um transtorno mental. E por muito tempo a gente estigmatiza o próprio meme, né? Hoje em dia a gente fala assim, aquela pessoa é CAPS, né? É muito comum aqui a gente escutar o CAPS, né? Então, assim, esse próprio exemplo que eu estou te dando prova o quanto a gente ainda lida muito com o estigma, com o preconceito, né? Ou seja, a gente usa algo cômico para dizer que aquela pessoa que está naquele serviço ali, sei lá, né? Para desvalorizar daquela experiência daquela pessoa, entende? Sendo que o CAPS é um serviço importantíssimo, que dá suporte a muita gente, não só para as pessoas que têm um problema de saúde mental já instalado, mas também para as pessoas que precisam se prevenir ou que precisam de um cuidado naquele momento por conta de um evento da vida que acontece, que adoece a gente, como a perda das pessoas, né? Então, sim, a gente enfrenta muito isso e às vezes é muito velado, às vezes é muito tímido, né? E às vezes é muito escancarado. Mas a gente enfrenta e eu acho que espaços como esse é importante justamente para a gente mostrar isso, né? Que saúde mental não é necessariamente algo extraordinário no sentido de incapacitante, mas também pode ser algo que vai surgindo no dia a dia. A gente precisa prestar atenção nisso, né? Todas as pessoas... né, como eu estou falando, todas as pessoas sofrem, né, todas as pessoas enfrentam os desafios, né, nas suas mais diferentes nuances. Então, é importante a gente perceber como que a gente se afeta por esse mundo, como que a gente vive nesse mundo, né? Ou seja, eu estou falando tanto dos meus aspectos internos, dos meus sentimentos, dos meus pensamentos, mas também sobre o mundo que eu vivo, sobre a minha relação com o trabalho, sobre a minha relação com a minha família, sobre as relações que eu tenho, se elas são saudáveis ou não, entende? Matias, quero te agradecer, né, pela sua participação hoje aqui no programa Coroatá na TV, onde estamos abordando um tema muito importante. Estamos no mês de janeiro, considerado como o mês de janeiro branco, no caso, né, justamente para falar sobre a saúde mental. Quero que você deixe, então, suas considerações finais na sua participação aqui hoje. Tá certo, pessoal. Eu acho que a gente precisa... acho que o Janeiro Branco vem nessa ideia de propor espaços de discussão, propor espaços de diálogo. Então, todo mundo que está trabalhando na área da saúde, ou na área da educação, da assistência social, pode trabalhar o Janeiro Branco, né, amparado ali pelas referências científicas, né, pelo o que a gente tem aí já de material científico para falar sobre o tema. Então, é um convite para você que está atuando de convidar pessoas para falar, né, de propor espaços de diálogo para a gente caminhar aí nesse avanço, né, que as pessoas procurem se prevenir e procurem ajuda quando for pertinente.
verdade, né? Então, acho que é isso. Eu acho que a gente precisa investir no bem viver, né? A gente precisa investir naquilo que nos apetece, naquilo que nos dá tesão, naquilo que nos anima, entende? Eu acho que o caminho para a gente cuidar da nossa saúde mental também é se interessar por isso, por aquilo que tem na nossa vida, entende? Que a gente pode aproveitar no dia a dia, no cotidiano, e que isso também é muito bom. Isso é muito importante e é muito precioso, entende? Obrigado, Matias, pela sua participação mais uma vez. Bom trabalho sempre, tá certo para você. Obrigado, Muito obrigado por comparecer aqui ao nosso programa.